Hoje a gente vai iniciar o treinamento propriamente dito. E qualquer dúvida, vocês podem me interromper, tá bom? O treinamento está sendo gravado, então provavelmente vão disponibilizar para vocês ao final do curso, tá bom? Mais um ponto que eu falei ontem, eu vou reforçar hoje novamente, é com relação a que hoje a gente vai ter, vocês vão ver, né? Que a gente tem já algumas interfaces, algumas integrações no ambiente, então eu peço para que não mexa nessas integrações já existentes, porque após esse treinamento, será dado um treinamento de nota fiscal inbound, então vai precisar do ambiente estabilizado, tá? Então, por isso mesmo que a gente vai criar tudo realmente do zero, desde do SLD até a interface, porque assim vai evitar com que a gente tenha contato, né? O que a gente corra o risco de modificar algo que hoje já funciona, tá ok? Vou desligar aqui a câmera e compartilhar minha tela. Ou Jean ou Samuel, vocês poderiam disponibilizar para mim o acesso para eu poder compartilhar, por favor? Já disponibilizei, já. Tá, obrigada. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Estou sim. Então, o SAP PIPO é basicamente a mesma coisa, tá? A diferença que, como eu falei ontem, eu vou reforçar tudo hoje novamente, é o versionamento. Então, o SAP PI significa Process Integration, que no caso é uma plataforma de integração que fornece a integração entre aplicativos SAP e não SAP, ou seja, a gente tem a nossa comunicação do lado do ECC e o SAP PI ele vai intermediar a comunicação com sistemas legados, ou seja, application to application ou fora da organização, que é o business to business. Ele permite que as organizações troquem informações entre softwares internos da empresa e sistemas externos fora da empresa. Ou seja, a gente pode estar tendo essa comunicação com integrações que ainda assim é do cliente, né? Ou até mesmo integrações que é fora da camada do cliente e vai precisar, por exemplo, ter uma comunicação via JDBC, via web service, via file, dentre outras, tá bom? Já o SAP PO, né, que é o Process Orchestration, é uma ferramenta para automatizar e otimizar processos de negócios. Ele combina recursos SAP Business Process Manager, que é o BPM, o SAP Process Integration, que é o PI, e o SAP Business Rules Manager. Em outras palavras, o SAP Process Orchestration é a versão mais avançada do PI e possui todas as ferramentas necessárias para integrar aplicativos. Então, muita gente fala SAP PI, SAP PO, o que é basicamente a mesma coisa, o que diferencia é essa atualização de versionamento, tá bom? O SAP PI, ele conecta diferentes plataformas, como sistemas SAP e não SAP, como eu falei, cenários B2B e A2A, comunicações assíncronas e síncronas e gerenciamento de processos de negócios de vários componentes. Essa parte aí de comunicações síncronas e assíncronas é justamente aquela comunicação em que a gente vai se comunicar com o sistema legado e vai depender se o sistema legado vai devolver alguma coisa ou não. Da mesma forma, sendo o sistema legado se comunicando com o lado do ECC. Se o ECC, após determinada ação, por exemplo, de criação de pedido, modificação de material, enfim, dependendo da necessidade, se ele vai devolver alguma resposta ou não. E aí é onde a gente fala comunicações síncronas ou assíncronas. Quando a gente recebe uma demanda, né, digamos assim, então esse é um dos pontos iniciais e cruciais para a gente se questionar, né, para o time funcional ou até mesmo para o usuário, para o cliente, né, se vai devolver alguma coisa, né, se vai devolver alguma informação, devolver algum campo após aquela ação.
tanto sendo, que a gente chama, né, outbound ou inbound, sendo saindo do SAP ou entrando no SAP, tá? E aqui embaixo eu coloquei uma imagenzinha para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Temos o sistema SAP ERP e ele pode se comunicar com o PIPO via RFC, que geralmente a gente identifica muito via RFC quando comunicações de entrada do SAP. Então, ao entrar no SAP determinados dados, a gente vai ter um RFC para fazer aquela ação, como eu falei, criação de pedido, modificação, enfim. Ou sistemas IDOC, né? Tem também a parte da SProx, dentre outros, tá? E com o SAP PIPO para se comunicar com sistemas externos, é o que a gente chama de adaptadores, né? Então, existem vários tipos de adaptadores em que o SAP PIPO pode se comunicar com o sistema externo, que seria o AS2, o SFTP, tem o FTP também, tem o REST, tem o JDBC, tem o SOAP. Então, a gente vai ver, quando a gente chega nessa parte de configuração, alguns outros tipos de adaptadores que a gente pode utilizar na comunicação externa, tá bom? As vantagens. Então, em comparação com qualquer outro produto middleware, o monitoramento do SAP PI é melhor, porque ele oferece recursos de monitoramento como mensagens, desempenhos, monitoramento e componentes e assim por diante, todos os quais podem ser usados para rastrear e retificar os erros. O SAP PI oferece suporte a vários componentes SAP que são necessários durante a integração. Os adaptadores e mapeamentos são bons em comparação com qualquer outro produto. E a comunicação assíncrona e síncrona é possível. Foi o que eu mencionei ali no slide passado. Essa parte que ele fala sobre monitoramento de mensagens é devido a quando a gente vai criar uma interface, que a gente vai ver mais na frente, a gente vai eu costumo dizer que a interface ela tem duas pernas. É a perna que se comunica com o lado DCC e a perna que se comunica com o lado do legado. Então a gente consegue verificar qual erro específico que ele está dando. Então, se a gente vai olhar o canal de comunicação, por exemplo, do lado do SC, a gente vai ver se ele está ok. Então, a gente já exclui, né, essa parte de o erro pode estar do lado do SC e vai analisar a parte do legado. Assim, a gente pode filtrar melhor onde o erro pode estar acontecendo e acionar, né, as pessoas responsáveis e necessárias para aquele tipo de erro, né? Então, a gente consegue fazer esse monitoramento, tanto de canal de comunicação como de interface, tá? Que a gente vai ver também mais na frente. O SAP PI executa 3 funções básicas. Conectar, que tem a capacidade de integrar com todos os aplicativos, independentemente de ser um aplicativo de terceiros ou da SAP. Ele usa a estrutura do adaptador para integrar soluções de terceiros. Foi o que eu mencionei. Então, a gente pode se comunicar com o sistema legado. Por exemplo, o canal tem um banco de dados, tem uma tabela do banco de dados do sistema legado. Então, a gente quer fazer uma ação, é solicitada uma ação de incluir dados nessa tabela do banco, do Oracle, do sistema legado. Então, a gente vai usar o quê? Um adaptador responsável para fazer essa comunicação. Ou qualquer outro tipo de adaptador, por exemplo, um SOAP para se comunicar via web service, um file, e com isso ele tem esses tipos de adaptadores para escolher a melhor maneira de se comunicar com o sistema legado. Coordenar pode definir um caminho ou um fluxo de trabalho para cada transação de negócios integradas. Ele garante que cada mensagem seja entregue corretamente do origem ao destino. Porque justamente na interface, quando a gente cria essas duas pernas, né? Que a gente vai garantir que está se comunicando, seja do lado do SAP até ao lado do legado. Então, o PI ele é responsável por fazer essa ponte de comunicação, essa ponte de integração entre os dois sistemas. Comunicar pode traduzir arquivos de qualquer formato, seja um formato de arquivo interno ou qualquer padrão de integração business to business. Essa parte de formato, por exemplo, eu acho que vocês já ouviram falar que a gente tem o tradicional, né? Que é o default, digamos assim, que é o XML. Mas, por exemplo, pode ser solicitado uma transformação JSON. Ou então a gente
vai definir a transformação JSON nas configurações do canal de comunicação que tiver tendo que ocorrer essa solicitação. Ou até mesmo quer que entregue um formato do tipo arquivo. Então, a gente consegue fazer isso na parte de configuração da interface. Single stack e dual stack. Então, a gente chama aí que é pilha dupla e pilha única e pilha dupla, né? Que basicamente o PO, né? Na verdade, na pilha dupla, a gente utiliza, né, a camada ABAP mais Java. Enquanto na pilha única, a gente usa apenas a Java. O ABAP não está mais em uso para a pilha única. O SAP PI mudou para o SAP PO, Process Orchestration, na versão 7.3, para incluir os recursos adicionais do SAP NetWeaver. Aí eu coloquei uma observação aqui embaixo, pessoal, que eu comentei ontem, inclusive, que é para as pilhas duplas, podemos acessar a transação do SAP, no SAP ECC SXMB_FR. E é aberto um browser para a camada Java NetWeaver. E eu coloquei um printzinho, que é do ambiente que a gente vai trabalhar nesses dias de treinamento, que a gente consegue visualizar a versão que a gente está trabalhando. Então, caso alguém questione, ou quando tiver uma atividade, ou questionarem qual a versão do NetWeaver, né, do PIPO que está sendo utilizada, vocês conseguem visualizar na primeira tela, né, na tela inicial, que foi quando, o link que vocês receberam. Nesse caso é o 7.4, tá? Então, a gente vai saber se é pilha dupla ou não se a gente acessar a transação SXMB IFR no SAP. E se ele redirecionar, ele vai abrir um browserzinho. Se ele redirecionar e abrir, por exemplo, essa telinha daqui que a gente vê, então significa que é pilha dupla, porque na mesma camada utiliza o ABAP mais o Java, tá bom? Para a gente acessar, de qualquer forma, para a gente acessar a camada Java, a gente está inserindo esse linkzinho e ele aparece essa tela inicial. Eu acredito, inclusive, que quando vocês estão acessando, está aparecendo, na verdade, essa daqui, né? Onde aparece apenas o Enterprise Service Repository e o System Landscape. Mas se a gente apertar aqui no Process Integration Tools, ele vai redirecionar, vai abrir uma nova tela, tá? E ele vai aparecer as demais funções que o SAP NetWeaver pode oferecer. Que ao lado a gente consegue visualizar o Integration Builder, e a parte de configuração e monitoramento de interface, tá bom? Então, como eu estava mostrando ali, a gente pode dividir nas diversas áreas, que é o System Landscape, o Enterprise Service Builder, o Integration Builder e o Configuration Monitoring. São essas opções que a gente consegue visualizar nessa tela inicial do PI, tá bom? A gente vai começar agora com o SLD, que é o System Landscape Directory, que é a fonte central de informação do sistema do seu cenário de TI. Essas informações elas são relevantes em tempo de execução para aplicativos do SAP Process Integration e para o gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo. O System Landscape Directory contém as informações sobre as versões de paisagem e componentes do software. Basicamente, né, um resumo, o System Landscape que a gente vai criar, cada um vai criar o seu, é basicamente aqui, nessa opção. Essa pasta principal aqui, que está nessa aba do Design Objects, a gente chama do System Landscape, tá? Geralmente, quando a gente tem para a mesma integração, para o mesmo sistema legado, várias interfaces, então a gente cria apenas um System Landscape e alimenta ele com essas opções aqui, que a gente vai ver mais na frente, que se chama Namespace, tá? Deixa eu ver se alguma delas tem mais. Aqui sim. Dessa forma aqui na parte do NFE, por exemplo. Então, como a gente sabe, aqui é um exemplo que relacionado à nota fiscal existem
vai ver CTE, MDFE, NFE, então vai ver vários namespaces relacionados ao mesmo assunto, relacionado à mesma integração, tá? Então, a gente vai criar agora o System Landscape, cada um vai criar o seu, para dentro dele começar a criar o desenho da interface, tá bom? Em primeiro momento, aqui é mais ou menos a arquitetura que a gente vai ver do sistema técnico, que ele tem comunicação direta com o Software Product, e o Business System com o Soft Component. O Business System, a gente vai ver também na parte de configuração, que é a parte do sistema. Então, a gente vai ter um lado do canal de comunicação que vai se comunicar com o sistema, né, com o mandante do ECC, e o outro lado da comunicação que vai se comunicar com o sistema legado. Então, ele fica mais ou menos responsável por essa parte. E dentro do Soft Component, a gente vai ver toda essa parte do namespace que eu mostrei agora para vocês, que a gente vai criar, e os objetos repositórios, que é toda a parte que é relacionada ao desenho da interface, que a gente vai criar uma por uma, né? Dependendo da necessidade. Nem sempre todas são necessárias, tá ok? E aqui é a telinha que a gente vai acessar, tá bom? O System Landscape. Então, eu peço que vocês abram essa telinha do NFD, tá? É o primeiro ponto. Abrir essa telinha. Se visualizou essa tela inicial aqui, onde não tem todas as funções do SAP NetWeaver, clicar no Process Integration e ele vai redirecionar para essa tela aqui, que tem essas 4 opções. Após isso, vamos clicar aqui no System Landscape Directory. Todo mundo abriu essa tela para a gente poder, para todo mundo ir na mesma página. Não consegui. Eu abri, eu tô no System Landscape Directory. Tá bom. Todo mundo. Então, se alguém. Vamos fazer o seguinte, então. Se alguém tiver ainda acessando, aí avisa. Pode ser? E eu vou seguindo, e se eu tiver muito rápida, vocês me avisam que eu repito novamente. Então, a gente vai acessar aqui o System Landscape Directory, tá? E ele vai aparecer essa telinha aqui, que é essa parte de administração. E aqui, como mostra a parte de criação, a gente vai clicar nesse catálogo de software aqui, na opção de produtos. Ok? Então, a gente vem aqui e clica em produtos. Após clicar na opção de produtos, a gente vai aparecer essa exibição de produtos e componentes do software. Então, mostra o tipo do software, o versionamento, e embaixo tem um filtro, by product. Eu acredito que essa opção já esteja default para todos nós. Então, a gente vem aqui na opção novo, ok? Clico aqui na opção novo, e aí ele me redireciona para outra opção. Criar versão nova para um produto existente ou criar um novo produto e versão, ok? Então, a gente vem aqui, criar um novo produto em versão, e aí ele já muda todo esse caminhozinho e essas etapas que a gente vai passar por elas. Se vocês verem aqui, criar a versão nova para um produto existente. O nosso produto não é existente, cada um vai criar o seu, ok? Então, a gente vem aqui, que é criar um novo produto e uma nova versão. E a gente continua. Essa segunda etapa aqui, né, de inserir versão do produto não SAP no catálogo de produto, ou seja, produto não SAP, ou seja, essa interface está se comunicando com qual sistema legado? Qual o nome do sistema legado? Nesse caso aqui de exemplo que tem um existente, a gente consegue visualizar o nota fiscal. Ele bota na SAP, SLL, NFE. Ou essa daqui, que é uma já existente, Lemontech. Então, vamos fazer o seguinte, como dentro desse soft component, a gente vai criar interfaces para ter comunicação com o JDBC, ter comunicação com um web service, ter comunicação com o file,
Então, não temos um nome específico para o nosso sistema legado. Então, vocês poderiam colocar SAP e o nome de vocês ao lado, ok? E eu, nesse caso aqui, vou colocar o meu nome, eu vou colocar SAP e o meu nome ao lado, ok? E aí, a gente repete essa opção embaixo, como mostra no print, e ele pergunta a versão. Essa parte de versão também pode estar também relacionada à questão do se a gente já tem uma interface, já tem um soft component desse produto, né, se não SAP. E vamos ver se ele coloca mais alguma informação adicional aqui. Então, vamos colocar, como a gente não tem, a gente coloca 1.0, tá? E coloca para continuar. Ele não deixa assim, vamos colocar espaço, underline ele não deixa. Estão vindo ao saco na taxa, nome do produto. Deixa eu ver assim. Acho que não pode espaço. Tem que ser tudo junto. Aqui, essa opção do nome da instância, a gente pode colocar o SAP e o nome de vocês. E aí a gente pode colocar mais alguma informação adicional, caso seja necessário, tá? Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Por exemplo, essa parte aqui que ele diz nome da instância é se tem alguma informação depois do nome do sistema legado. Então, bota o nome do sistema legado, a versão e se a gente quer adicionar mais alguma coisa. Eu não vou adicionar nada, eu vou só repetir esse mesmo nome da instância, tá? Mas caso vocês queiram, fiquem à vontade. Aí aqui a gente repete, tá? E a versão 1.0. E aí ele fala aqui em cima, parece que foi com sucesso a criação desse novo produto, tá? E fica o nome aqui do nosso produto criado. Todo mundo conseguiu criar? Tá certo. Ok. Deixa eu sair aqui e voltar. Deveria ter mostrado aqui.
Deixa eu ver se ele está em um outro. Nesse ambiente ele está em outra visualização, tá? Que ele não refletiu. Não sei se só foi aqui na minha tela. Na tela de vocês, conseguiu refletir? Ou a gente está tendo o mesmo problema? Não apareceu A não. minha não. Como eu não consegui entender? Na minha não apareceu. Na minha também não. Deixa eu ver se é questão de perfil, tá? Deixa eu ver a discussão. Não acredito, Fog! Não me diga, Fog! Pô, papo reto que você fala. Pô, você acredita? Você acredita? Eu também não gostava desse. Acredito que esteja precisando de alguma permissão ou algo do tipo para poder enxergar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui visualizar. Ao invés de criar para mim, se eu for em Software Component e dizer que já tem no SLD, ele aparece para mim para adicionar. Deixa eu ver. Lá no Builder. Não nesse, naquele outro que você estava no Enterprise Service Builder, ele aparece.
Vou pra... faz como se fosse criar um novo. Aí import. Olha lá, ó, import from SLD. Aí Ah, se eu der sim. display e procurar o meu, ele aparece. Sim, sim, verdade. Vamos ver se a gente consegue enxergar o nosso aqui, então. Ó, tô conseguindo enxergar o meu aqui. Vocês estão conseguindo enxergar o de vocês? Vocês conseguiram enxergar o de vocês? Não consegui. Sim. Tá. Então, vocês podem fazer a importação aí. Só vou tirar print desse ponto aqui. Então, aqui a gente adiciona a linguagem e a gente consegue visualizar. Eu tô vendo aqui já alguns nomes aqui aparecendo ao lado. Natasha, eu não consegui pegar o. Eu não acompanhei o processo ali. Pode repetir, por favor? Qual o processo? A partir da onde? Esse aí para importar. Ah, sim. Era um ponto que estava faltando. A gente Tá, vem perdão. aqui, botão direito, New, no local Soft Component versão, tá? Tá, Quando chegar aqui, a gente, ao invés de, nessa opção Default, a gente vai no Import from SLD. E a gente vai tá. aqui para visualizar os SLDs disponíveis. E aí a gente vai na opção no campo de pesquisa e coloca o nosso SLD que a gente estava procurando, que a gente criou. Então, por exemplo, o meu estava dessa forma. Aí a gente Tá. coloca, se não achar, coloca entre asterisco para tentar filtrar melhor. Já encontrei aqui, beleza. Aí depois disso a gente segue colocando para criar, tá? Para inserir aqui. Uhum. Aí provavelmente mudem a linguagem aqui, que não estava como não definida, muda a linguagem aqui e salva. E a partir disso a gente vai conseguir visualizar aqui do lado esquerdo os SLDs que a gente foi criando e foi importando aqui. Tá, beleza, consegui aqui. Conseguiu? Pronto. Então a gente vai destrinchar, cada um vai destrinchando o seu dessa forma, tá? Deixa alguns aqui, mais alguns aparecerem aqui, que significa que vocês conseguiram chegar nessa etapa. Tá, eu tô vendo que alguns aqui já estão aparecendo, tá? Se alguém quiser que a gente espere, que parou em algum ponto, só avisar, tá? Voltando aqui para o slide, então essa opção aqui do Enterprise Service Repository, que é embaixo, tem um linkzinho do Enterprise Service Builder, que é o desenho e mapeamento da interface, é onde a gente está acessando agora, tá? É onde a gente acessou após a criação do System Landscape Directory. Então, vamos supor que num cenário onde já esteja criado e a gente precisa criar outras interfaces relacionadas a esse mesmo sistema legado, então a gente não vai precisar criar novamente.
A gente só vai adicionar o que eu chamo de namespace aqui, que é o que a gente vai criar agora, tá? E vai associar no SLD que a gente já tem no ambiente. Então, muitas vezes, quando a gente vai pegar um ambiente de um cliente, ele já tem várias interfaces associadas a esse mesmo sistema legado. Então, a gente só faz adicionar mais um namespace no SLD existente, ok? E aqui, o Enterprise Service Repository, o ESR, é usado para projetar e criar objetos a serem usados no cenário de integração. Você pode projetar objetos de interface, de mapeamento e os diferentes processos de integração. Um objeto de design é identificado exclusivamente pelo nome e pelo namespace que é atribuído a um componente de software. Você pode criar diferentes objetos de design para executar várias funções e poucos são objetos obrigatórios. Os outros são opcionais em um cenário de integração. Os objetos de design mais comuns incluem cenários de integração de processos de tipo de mensagens, dados e mapeamentos. Ou seja, o Enterprise Service Repository, ele basicamente ele é responsável para a gente fazer a criação dos campos que vão ocorrer a comunicação, fazer a criação da interface, o nome dela, para fazer o mapping, ou seja, o mapeamento dos dados, que a gente vai ver também essa opção mais na frente. Então, basicamente, ele é responsável, né? O Enterprise Service Builder é responsável por esse ponto. A gente vai chegar aqui nessa opção do New e a gente vai criar um nosso namespace, tá? Então, deixa eu só voltar aqui antes para a gente pegar um exemplo como é o padrão do namespace aqui, tá? Basicamente, o padrão do namespace, eles colocam um RN, dois pontos, e eles pode colocar uma comunicação com o sistema legado, algo relacionado, redirecionado ao sistema legado, tá? Então, aqui a gente pode colocar o RN, dois pontos, treinamento, algo desse tipo, e vinculando ao nosso nome, sim ou não, porque o nome principal, né, o SLD, a gente já vinculou. Tá? Então, a gente vem com o botão direito aqui, vai na opção New. E a gente seleciona a opção do namespace. E ele aqui já está com o soft component preenchido, associado ao nosso. Então, aqui a gente só vai fazer a criação. O RN, dois pontos, eu vou colocar dessa forma. O RN, dois pontos, treinamento, underline, legados. E vou criar. E ele criou aqui um ponto muito importante, tá, pessoal? A gente não deixar, a cada etapa que a gente cria, a gente tem que salvar e ativar para criar a próxima etapa. Porque, por exemplo, se daqui ele fala aqui que está em processo, né? Ou seja, a gente salva, mas a gente não ativou. E a gente vai criar, por exemplo, as próximas etapas, a questão de campos e etc. O que vai acontecer é que vai dar erro mais na frente, porque as primeiras etapas elas não estão ativas, tá? Então é importante a gente salvar, a gente ativar essa etapa do namespace para já zerar esse possível erro que poderia vir a acontecer, tá bom? Então aqui automaticamente já na minha árvore aqui do SLD, ele já criou essa interface específica que a gente vai trabalhar hoje. Hoje, por exemplo, a gente vai criar uma interface de file, né? A comunicação via file. Então, aqui, esse namespace é responsável por isso. Então vamos editar aqui para vincular realmente, né? Informar que a gente vai trabalhar com file. Então, treinamento, legado file. Então, a gente pode editar aqui, salvar e ativar novamente. Tá bom? Salva, ativa aqui. E ele vai estar ok essa parte. Ok? Todo mundo tá nessa etapa.
Nesse caso, apresentou um erro. Como? Eu coloquei o meu para ativar e travou. Nem Certo. ativou e não fez mais nada. Só parou. Não Eu fez mais vou nada. fechar e fazer novamente, velho. Tá. No caso aqui, Natasha, apresentou um erro falando que você já possui um legado file. É porque vocês colocaram o mesmo nome, né? Então eu É, recomendo colocar o nome de vocês no final dessas criações, porque senão, por mais que seja SLDs diferentes, ele vai dar erro com relação ao mesmo nome. Então, já que eu coloquei treinamento legado file, vocês podem colocar treinamento legado file e ao final o usuário de vocês. E aí sim vai evitar esse possível erro. Pronto, o meu funcionou. Ele destravou e ativou. Foi? Pronto. De mais alguém? Tá com problema? Acredito que todo mundo esteja na mesma página, né? Vou fechar aqui. E o que a gente vai criar agora, no caso, vai começar realmente a criar toda a parte direcionada para a interface. Então, hoje, por exemplo, é uma interface onde é uma interface de saída, ok? Por exemplo, é uma interface de saída, onde a gente vai levar a informação do SAP para um arquivo, para um diretório file, né? Para um diretório do sistema legado. O que acontece? Essa parte, ele vai acontecer como? A gente vai vir no new, geralmente quando está relacionado a comunicações do tipo file, comunicações de arquivo, então tem aquela quebra, vai ter aquela quebra de dados, né? Ele vai vir tipo um string, onde cada valor ele vai estar separado por um ponto e vírgula, algo que já foi alinhado previamente na hora da análise, na hora do levantamento de informações, né? Então a gente vai vir aqui, vai destrinchar aqui, que é a parte desse Create Objects, onde a gente consegue visualizar vários objetos e possíveis criações, só que nem todos são necessários, dependendo só da necessidade, tá? Esse primeiro momento a gente vai criar a primeira etapa, que é o Data Type, onde se a gente vir aqui na tela, pegando de baixo, né? Primeiro seria o Data Type, depois do Data Type seria o Message Type, e assim por diante, tá? Então, esse primeiro ponto é o data type. Geralmente, caso vocês queriam saber assim, com relação à nomenclatura no PI, geralmente a gente só segue as nomenclaturas iniciais do nome do objeto. Ou seja, data type, a gente colocaria DT, tá? Colocaria DT, underline e a ação dessa integração. Então, por exemplo, vamos supor que seja uma integração de envio de informações de pedido. Então, a gente coloca DT, underline pedido. Aí, lembrando, eu vou colocar algo relacionado ao meu usuário aqui no final, senão vai dar erro também, tá? Então, DT, underline pedido, underline Natasha. E vou criar. Ok? Nessa visualização aqui, ele aparece o nome principal. E aí a gente vem aqui nesse maisinho e coloca um subelemento. A gente vai criar um elemento dentro desse DT. Quando, como eu falei, né? Quando é relacionado a arquivo, né? A envio de dados para o diretório, então a gente geralmente coloca um elemento principal, né? E dentro dele vincula uma string. E a gente coloca ela do nome que a gente achar mais conveniente. Que dentro, quando a gente enviar a informação ou quando a gente receber, a gente só vai receber aquela string e vai fazer a separação. Seja ponto e vírgula, seja vírgula. Então, eu vou colocar aqui primeiro registro, tá? E se eu for aqui inserir um subelemento dentro do registro, a gente coloca linhas ou dados, enfim, o que achar melhor. Então a gente coloca registro
coloca um subelemento e depois não mexe nada mais aqui, não mexe mais nada aqui, e vinculado à linha do registro, a gente vai inserir novamente com o botão direito e colocar outro subelemento. A partir do momento que a gente vai inserindo esses subelementos, ele vai criando como se fosse uma árvore. Ou seja, dentro do campo registro, tem o meu campo de linhas. Agora, se aqui, a partir da linha, eu colocasse, por exemplo, um elemento, outro elemento, dados. Então, dentro da minha árvore de registro de linhas, de registro, tem um campo linhas e tem um campo dados, tá? Seria mais ou menos assim. Agora, não é o caso, então, é só uma única linha nessa parte de arquivo. E aqui, nesse type, a gente coloca o tipo string, tá bom? E um ponto importante aqui na ocorrência é aquela famosa cardinalidade que a gente vê. Se é de 1 para 1, de 1 para N, né? É de N para N. Então, significa que eu sou obrigada, o sistema, né? É obrigado a enviar a informação, pelo menos se tiver um dado, uma linha preenchida. E o máximo pode vir N linhas preenchidas. Então, a gente coloca essa opção unbounded, que aí pode vir uma, duas, qualquer linha que forem, contanto que no mínimo seja uma e o máximo fique a critério, tá bom? E aqui, essa ocorrência pode deixar aqui mesmo 1. E eu só coloco o tipo string no campo de linhas, ok? E aqui a gente salva e ativa. Então, o data type, ele é responsável para a gente criar os campos que vai ocorrer a comunicação, seja ela de entrada ou de saída do SAP, tá? Ele é responsável para essa parte de criação dos campos, criação da gente definir o tipo de cada campo. Então, a gente pode aqui colocar um tipo... aqui, ó, booleano, byte, tem float, tem decimal. Então, dependendo da necessidade de cada campo que a gente vai receber ou enviar, a gente define aqui no tipo. Nesse caso, é string mesmo, então a gente deixa salvo e ativa, ok? Criou a parte do data type, então o próximo ponto que a gente vai criar, aqui ó, seguindo essa ordem, seria o message type, ok? Então a gente vai chegar nessa opção aqui, do namespace, botão direito, new, ou até mesmo a gente pode vir na folhinha aqui, tá? Tanto faz, fica a critério. A questão é que, quando a gente cria aqui, a gente já está redirecionando, né? A gente já está redirecionando para criar tudo dentro desse namespace. Então, a gente vai aqui, botão direito, new. E coloca aqui a opção Message Type, que ele está dentro da interface Objects, tá? Aí, lembrando, nomenclatura, a gente bota MT, né? Que é relacionado ao Message Type. E geralmente a gente repete o mesmo nome que a gente criou no Data Type, né? Que muda só, no caso, a nomenclatura inicial. Então, eu vou colocar pedido, underline Natasha também, tá? E aí a gente cria, e aqui lembrando, como a gente colocou para criar com o botão direito já redirecionado nesse namespace, então ele já associa o namespace, questão e o soft component. Essa parte do tipo de mensagens, ela pede para usar, né, o data type já criado anteriormente. Então, lembrando também que é tudo uma questão de ordem. Um vai precisar do outro, um vai depender do outro. Por isso é importante a questão da gente ativar, salvar e ativar, e é importante a gente seguir essa ordem principal.
de data type e message type. Porque aqui, ó, que são campos obrigatórios, que a gente vê aqui com esse asterístico, ele já vai pedir o meu data type vinculado. Se eu tivesse outros data types aqui, ele iria aparecer nessa lista aqui também, porque ele está vinculado a esse nosso soft component e associado também ao namespace. Mas, nesse caso, só temos um, então ele só vai aparecer mesmo essa opção do data type. E a gente dá um apply aqui e ele automaticamente já atualiza aqui com as minhas informações criadas na opção do data type, né? Então, a mesma coisa, a gente salva e ativa. Então, a gente volta aqui no nosso slide. Essa parte do Service Operation não é uma opção optativa, né? Depende da necessidade do cliente. Tem algumas opções aqui que elas não são obrigatórias, porque vai ser verificado se precisa ou não. Se o cliente mandar um arquivo, ele vai precisar mandar um arquivo de importação, alguma informação externa do legado para ser adicionado no PI, tá? A parte principal que a gente geralmente cria é o data type, o message type, o service interface, que é as interfaces que a gente vai criar relacionada a essa integração, o message mapping e o operation mapping, tá? As outras partes é mais questão de importação de arquivo, de campos que o sistema legado se vai mandar para a gente ou não, mas é difícil acontecer e quando acontece eles mesmos já levantam a mão para a gente fazer essa importação, tá? Então, a próxima etapa aqui seria o Service Interface. Então, a gente vem novamente aqui no botão direito, nas opções de Create Object, Interface Object, e a gente coloca a opção Service Interface. Service Interface, geralmente a gente utiliza a nomenclatura SI, né? E no final, a gente finaliza ela informando se ela é outbound ou se ela é inbound, tá? Então, a gente vai, coloca SI, vamos colocar também pedido na taxa, e no final eu vou informar se ela é out ou se ela é in. A gente vai criar uma out e vai criar uma in, tá? Então, nesse caso aqui, eu criei uma out. E aí, ele já abre essa telinha para mim. E eu não sei se vocês lembram no início que eu estava informando, essa opção de assíncrona ou síncrona. Que, ou seja, eu vou receber alguma coisa de volta dessa minha integração? Eu vou devolver ou vou receber? Não, é só um envio de arquivo ou recebimento de arquivo. Então, nesse caso, a gente coloca nesse modo aqui assíncrona. Mas caso fosse uma integração onde ocorresse esse tipo de comunicação, né, de envio de informações e recebimento, então a gente teria que colocar nessas rules aqui a opção do modo síncrona, porque a gente vai enviar algo e vai receber algo. É o request e o response, que é outro ponto também, onde ele pede cada um message type. Então, no cenário, quando a gente chegar a criar uma interface síncrona, então a gente, no mínimo, aqui vai criar 2 data types, 2 message types. Por quê? Porque um é para um envio de informações, ou seja, um é para envio de N campos, né? Ou seja, um campo de material, tipo de material, código, centro, empresa, enfim. E o outro, recebimento. Recebimento pode ser um recebido, uma mensagem, um tipo, né? O tipo, se deu erro, se deu sucesso. Então, seria um request e um response. Nesse nosso cenário de hoje, é só o assíncrona. Então, a gente
confirma a nossa categoria aqui, que ela é outbound, tá? Os outros pontos aqui, as outras opções, a gente pode deixar default. E aqui, na opção do name, a gente vem nesse checkboxzinho aqui e seleciona essa opção do message type, tá? Poderia repetir que não conseguia olhar essa última parte. Como? Repetir essa última parte aí do SI que você foi clicando, que eu estava anotando aqui. Tá. A opção, a opção do Service Interface é justamente a criação das nossas interfaces. Então, a gente vai criar uma out e uma in. Geralmente, aí a gente coloca essa nomenclatura, além da nomenclatura inicial, né, que a gente está criando em cada tipo, a gente coloca no final para direcionar, né, se ela é out ou se ela é in. A gente criou a primeira aqui out e vamos criar daqui a pouco a in. Quando ele abre essa telinha para a gente confirma aqui a categoria, ou seja, se no meu caso eu estou criando o out, eu confirmo que a categoria que eu estou colocando aqui é outbound, tá? No nosso momento que a gente for criar in, aí a gente vai selecionar a opção in, beleza? E aqui nessa parte das atribuições, o modo, ela pode ser síncrona ou ela pode ser assíncrona, né? Eu mencionei lá na frente, naquela parte mais que era teórica, em que a gente pode enviar uma informação ou receber uma informação e devolver algo ou receber algo em seguida, né? Que é o que a gente chama da comunicação síncrona. Ou seja, eu vou estar, o request e o response que a gente chama. Ou seja, eu vou estar enviando algo, ou o SAP vai estar recebendo algo, e em seguida a gente vai devolver ou vai enviar algum status, alguma mensagem, um tipo, uma informação que deu erro, se deu sucesso. Ou, por exemplo, num cenário que a gente for chegar a criar uma comunicação síncrona, a gente, no mínimo, aqui vai criar 2 data types. Por quê? Um data type vai ser para enviar a informação, vamos supor, no cenário de saída do SAP, tá? Para enviar as informações, né? Ou seja, é uma questão de criação de pedido. Então, a gente cria o pedido, envia o código do pedido, envia o centro, a empresa, enfim, as informações necessárias relacionadas ao pedido e envia para o legado. O legado tem que me devolver algo, se foi solicitado. Então, se ela é síncrona, o legado tem que me devolver algo. Ele vai me devolver, seja uma mensagem dizendo que o pedido foi inserido, se o pedido foi modificado lá, enfim, se foi inserido no sistema deles. Então, vai ter os campos responsáveis que serão preenchidos no sistema legado para o PI receber e em seguida devolver para o SAP. Então, isso seria o request e o response, que é o modo de interface que a gente disse, ela é assíncrona ou síncrona. No nosso cenário de hoje, ela é apenas assíncrona. Por quê? Porque a gente vai estar enviando ou recebendo, né? A gente vai ver se a gente vai definir se essa interface ela vai enviar o arquivo ou se ela vai receber o arquivo. Mas, de qualquer forma, não importando o direcionamento, ela é assíncrona. Se vai enviar ou vai receber, só vai morrer aí. A gente não vai precisar devolver algo. A gente só vai estar enviando ou recebendo algo, ok? Então, a gente criou a out. Entendi. Aí a gente salva, ativa. E aí, em seguida, a gente vai criar a in. Vai fazer a mesma coisa, mudando só o que é necessário. Ou seja, mudando o nome da interface inicial, né? De out para in. Então, a gente pode vir aqui até nesse mesmo opção do Service Interface, porque a gente já tem uma. E aqui no final a gente coloca in. Ok? E bota no criar. E aí a gente vai mudar as opções necessárias, que seria a categoria, né? Que ela fica default bound, então a gente coloca ela inbound. Aqui o modo assíncrono, a gente permanece assíncrono.
e só também coloco o nosso message type criado, salvo e ativa. Para um cenário em que é criação de arquivo, tá? Criação de arquivo não, envio de arquivo ou recebimento de arquivo, não se faz necessário, tá? Não se faz necessário a criação das outras duas etapas, que a gente também considera etapas importantes e que a gente, na grande maioria das vezes, a gente utiliza, que é o Operation Mapping e o Message Mapping. Por mais que nesse cenário de arquivo não seja necessário, mas eu vou criar aqui para vocês verem a carinha dos dois, tá bom? Mas lembrando, nessa parte de sistema legado de comunicação de arquivo não se faz necessário. É mais a parte mesmo de integração, porque, vamos supor, no cenário onde essa interface que a gente está criando, ela seja de entrada no SAP, ela seja in, então, o legado vai mandar uma string, né? Um string com esse campo linhas todo preenchido, né? E o que vai acontecer? Vai ser solicitado, né? Vai ser realizado um desenvolvimento ABAP dentro do SAP, onde ao receber essas informações, ao receber essa linha toda preenchida, o ABAP ele vai dividir essas informações e direcionar ela para cada campo. Ou seja, vamos supor que o legado esteja enviando um campo de linhas. Mas o SAP, quando cair no SAP, vai precisar até determinado tamanho do campo, né? Material, código de material, descrição, vamos supor. Então, tudo isso é o ABAP que vai fazer. Ele vai receber um string, ou seja, vai ter código, material, então 1, 2, 3, 4, 5, um código CJC e descrição, material de construção, vamos supor. Então, no cenário, a estrutura de linhas, ela está dessa forma. E quem vai fazer essa separação? O lado do ECC. O lado do ECC vai puxar essa estrutura de linhas e vai pegar para cá, isso aqui tem 6 dígitos, são 6 primeiros dígitos, serão redirecionados para o campo material. Vai pular os 6 primeiros dígitos e os próximos 3 dígitos, ou 3 dígitos aqui, que é 5, né? Que é CJC. Então, vai pular isso aqui e mais 3 dígitos serão relacionados ao código ao material, ao código material, enfim. Então, essa atividade, essa parte, quem vai fazer é o lado do ECC, tá? O legado será responsável por enviar a informação, o PI para transferir a informação de um lugar para o outro, e o ECC, quando cair nele, quando ele receber, ele vai fazer essa parte de fracionar, né, de separar cada dado vinculado ao seu campo específico. E, em seguida, né, quando cada um tiver no seu campo específico, aí vai ser feito o que é para ser feito, ou seja, se foi solicitada uma modificação desse material, se foi solicitado, por exemplo, a criação desse material dentro do SAP, então aí ele vai ver a melhor forma, né, se vai utilizar uma BAP, enfim. Esse é outro ponto. Mas essa parte, a carinha, a forma como o legado vai enviar e o PI vai transferir é mais ou menos dessa forma que eu estou explicando. Ou seja, vai vir um string e ele vai separar aqui. O SAP do ECC e o ECC vai separar um por um e redirecionar para o seu campo específico. Entendeu? Então, não precisa aí, mas agora eu vou criar para vocês entenderem o motivo de que não precisaria dessa parte, né? Que seria a próxima etapa, né? É o mapping, que é a parte de mapeamento, ou seja, que faz a ligação entre um campo de um lado do ECC, por exemplo, e o campo do sistema legado. Deixa eu ver se tem essa parte aqui, ó. Então, objetos da interface, tá? Service Interface, Data Type, Message Type, Mapping Objects, que é o mapeamento das mensagens que é feito de acordo com a estrutura de dados do remetente e do destinatário. E o processo de integração,
que é o Operation Map, que é usado para converter a estrutura de origem com estrutura de destino, se a estrutura de dados for diferente. O mapeamento de operações complexas pode ser simplificado usando o mapeamento de mensagens. E essa parte das relações, né, que eu tinha mencionado, que é importante nessas primeiras etapas. Ou seja, eu posso enviar uma mensagem no mínimo e eu posso enviar quantas no máximo. Ou eu posso, é de 1 para 1 sempre, ou é de 1 para N. Ou seja, pode ser várias linhas, pode ver várias informações relacionadas. Então, essa parte de relação, né, de cardinalidade, a gente coloca nessas primeiras etapas, né? Então, aqui a gente vai chegar e vamos criar um mapping. Vai chegar em Message Objects e vai colocar a opção de Message Mapping e vai colocar MM. MM, underline, eu vou colocar pedido, underline, Natasha. Só um momento, pessoal. Então, a gente cria aqui, né, o Message Mapping e a gente vai nessa aba, a terceira aba, que é a aba da assinatura. E aqui a gente vai vincular o nosso Message Type, ou seja, que é aquela relação, né, de remetente e destinatário, para a gente vai fazer realmente uma ligação de campos de um lugar para o outro. Como nesse caso a gente só tem um único Message Type, então a gente vai criar o mesmo para ambos os casos, tá? Então, o mesmo para tanto o source quanto o target, tá? Então, coloca a mesma opção e a gente volta para a primeira aba, que é a aba Definition. A aba Definition é basicamente os pontos que a gente vai fazer. A gente vai dar um duplo clique na linha do lado direito e vai clicar agora linhas do lado esquerdo. E a gente vai fazer literalmente uma ligação, tá? Então, vai fazer uma ligação de todos os campos de um canto para o outro. Dá um duplo clique do lado direito primeiro e depois do lado esquerdo. E faz essa ligação. O que acontece? Em cenários onde o nome dos campos do lado do legado, por exemplo, for diferente do lado do ECC, é importante a gente fazer esse mapping, fazer essa ligação, porque para o PI entender que quem está enviando essa informação, ou seja, vamos supor que aqui no campo registro, no lado do ECC seja registro, e no lado do legado seja registro underline dados, vamos supor. Então, se eu não fizer essa ligação de mapping, esse dado vai ficar perdido e vai dar erro, porque eu não fiz o mapeamento de informação. A partir do momento que a gente faz esse mapeamento de informação de um campo para o outro, eu estou informando que por mais que o nome dos campos seja diferente, o dado tem que ser transferido de registro para registro de dados, enfim, para o outro lado. Então, é importante essa ligação por conta disso. Então, aí a gente faz essa ligação em todas as etapas, ok? Linhas, registro e esse principal do Message Type, que cada um tem o seu, ok? Um outro ponto que não é muito recomendado, tá? É que a gente consegue fazer algumas ações aqui dentro do PI, nessa parte do Message Mapping. Geralmente, quando era mais utilizado o PI mesmo, ao invés do PO, que é a nossa versão mais atualizada, a gente via mais isso com frequência, que são essas funções, essas ações que a gente consegue fazer
como se fosse uma transformação. Vamos supor que a gente está enviando um dos campos, seja um campo de data. Então, o SAP não fez essa, como eu posso dizer, não fez essa transformação de data. E o legado, por exemplo, está esperando uma data ano, mês, dia, né? E o SAP está enviando dia, mês, ano. Então, colocavam a parte do PI para fazer essa transformação. Aí era necessário inserir como se fosse essas opções, né, de transformação. A gente pode colocar aqui uma constante, inserir o valor que a gente quer, uma linha de código aqui dentro, para no final das contas, de um lado, de um campo até o outro, até chegar no outro, fazer essa ligação, fazer essa conversão que a gente chama, né? Então, aqui a gente consegue ver a opção de aritmética, booleano, né? Então, a gente conseguia também fazer uma condição. Então, se tal valor está fazendo tal coisa, aí ele vai enviar para esse campo, ou se não, vai enviar para um outro determinado campo. Então, a partir dessas opções aqui de funções, a gente consegue, né? Consegue fazer essas possíveis validações dentro do PI, dentro do PI/PO. Porém, não é muito recomendado, porque acaba que a manutenção disso fica bastante complicada, né? Ou até mesmo para identificar um possível erro que esteja dentro do PI. Então, geralmente, o mais recomendado é a gente fazer todo o tratamento, né, no lado do SAP, e mandar já toda a informação bonitinha e formatada, tá? Então, mas de qualquer forma, temos várias opções aqui. Temos de constantes, de transformação de data aqui, como eu comentei, de conversão. Então, saber que pelo menos essas opções elas existem, tá? E elas ficam aqui na parte do Message Mapping, tá? Isso que eu estava mexendo aqui, fazendo essa ligação e organização, é basicamente essa opção aqui para deletar os objetos que não têm ligação. Então, se eu colocar vários objetos, várias dessas opções aqui, eles não estão tendo ligação nenhuma. E se eu fizer uma ligação com o meu message type de um lugar para o outro e colocar deletar, ele vai deletando. E esse daqui é uma outra opção. Que esse já está relacionado a JDBC. Aí a gente vem com o botão direito, porque ele já tem essa opção aqui de asterisco. Esse vermelhinho aqui. Esse não está tendo a opção de deletar. Agora foi. Mas basicamente é isso. Ou se tiver troncho, enfim, a gente vai e organiza ele todo aqui. Fez essa ligação, a gente salva e ativa. Salvou, ativou, a gente consegue confirmar aqui, tá? Na opção no campo de status. E aí a gente vem agora para a outra etapa, a última etapa, que é o Operation Mapping, tá? Aqui, ó. Na opção do Message Objects, a gente consegue visualizar o Operation Mapping. Aí a gente coloca OP. Aí eu vou colocar pedido, Natasha. E eu coloco para criar.
Essa opção do Operation Mapping é justamente aquela questão que a gente viu quando a gente incluiu, né, os nossos message types naquela terceira aba, que era o source e o target, como o nosso caso, né, é a mesma para os dois, né? Então, é a única opção. Na verdade, aqui, ó, o mapping, a gente vem aqui no mapping e escolhe um MM, né? Que a gente foi o único mapping que a gente criou relacionado a essa comunicação. Porém, aqui a gente pode definir, por exemplo, de quem está enviando a informação e quem vai receber a informação. Então, se a gente vai destrinchar cada um no seu SLD e ele vai disponibilizar apenas as opções de interfaces que foram criadas. Já que a gente estava dando o cenário, né, dessa parte das linhas e quem estava recebendo seria o sistema, seria o SAP, então vamos colocar saindo do legado, ok? Então é o Alt. E o target, quem está recebendo é o SAP, né? Quem está saindo do sistema legado, quem está recebendo é o SAP. Então, a gente coloca Alt na opção Source e na opção Target a gente coloca In. E preenche o mapping aqui, tá? Salve e ativa. Ou seja, hoje a gente vai criar uma interface que ela é de saída do legado e de entrada do SAP. E aqui a gente criou a nossa interface hoje, que é uma interface file, ou seja, em resumo, é uma interface file, onde estamos recebendo uma linha uma string, né, uma linha de informações, onde dentro do SAP será responsável por fazer todo esse tratamento e quebra de dados, cada um, e ser redirecionado, né, para o seu campo específico, né? E isso tudo fica num documento de FD, enfim, que vai dizer a questão da quebra, né? A partir de tantos caracteres, faz essa quebra e envia para determinado campo. E pode ir é obrigatório, né? Na verdade, a ocorrência aqui, uma informação ou até mesmo N informações. Criamos o nosso message type, onde ele basicamente faz essa cópia, né? É o tipo de mensagem que faz a cópia do nosso data type. Criamos nos nossos dois services interfaces, que é o in e o out, né? O in, a gente adiciona aqui a categoria in, como é a questão de um recebimento de dados, não vamos devolver nada para o sistema legado, então não precisamos colocar a opção de síncrona, a síncrona já nos atende, e a gente coloca aqui o message type criado, e a mesma coisa a gente faz no out, porém mudando só a categoria de in para out, né? E adicionando o mesmo message type. Criamos o nosso mapping, onde ele é responsável por fazer esse mapeamento e identificar campo por campo, principalmente nos cenários onde o nome dos campos do lado do SAP são diferentes dos campos do sistema legado. Senão, isso é erro na certa, porque o PI vai ficar perdido sem saber onde ele vai enviar aquela determinada informação. Ou seja, vamos supor que no lado do SAP seja MATNR o campo, mas no lado do legado seja material. Se a gente não fizer essa ligação de mapping, de mapeamento, de ligação, ele não vai ficar sem entender e a partir disso vai dar erro, não vai ser enviada a informação porque ele não entendeu, né, que o dado do MATNR tem que ser enviado para o campo do material, entendeu? Então, essa parte do message type é relacionada a isso. E um outro ponto também que a gente pode fazer
Não é o mais recomendado, mas dependendo da necessidade, a gente pode ver umas possíveis funções aqui ou ações que a gente pode incluir como validação dentro do próprio PI. Tá bom? Em seguida, né? E o último, nós criamos aqui o nosso Operation Map, que é essa operação onde a gente inclui o mapping criado. Então, se vocês perceberem, literalmente, uma criação puxa a outra, por isso ocorre esse de baixo para cima aqui, porque criamos o data type, o message type precisa do data type, os services interfaces precisam dos message types, o mapping também precisa do message type, e o operation map precisa tanto do message mapping quanto do service interface. E aqui a gente colocou como source e target a questão das interfaces que está saindo do legado e entrada do SAP. Se a gente ficar muito na dúvida, né, me confundo muito nessa questão de quem está enviando ou quem está recebendo, a gente consegue ter uma visão, né, mais clara a partir disso no nosso message mapping, na aba de assinatura, porque tem aqui o source e o target. Como a nossa interface, num cenário em que o interface pode ter até diferença de campos, então aqui vai estar também vinculado diferentes message types. Então, a gente vai conseguir diferenciar e identificar qual interface vai enviar, qual interface vai receber, tá? Então, a gente pode tirar essas dúvidas a partir dessas outras funções criadas anteriormente. Como temos apenas um mapping, então a gente acaba também colocando apenas ele aqui, tá bom? E esse é a nossa criação do nosso desenho de interface. Então, criamos os campos, fizemos a ligação, informamos as interfaces, fizemos a questão de quem vai receber e quem vai enviar e quem vai receber. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Alguma dúvida até o momento? Tudo ok, tá tranquilo? Até o momento, tudo bem. Beleza. Um outro ponto que fica muito nesse questionamento de quem é o responsável, mas numa visão eu vejo que o PIPO ele é responsável, é o gerar proxy. Vocês não ficaram com acesso no lado do ECC, porque o que eu vou mostrar aqui ele é bem rapidinho. E no final, no material de estudo, eu vou adicionar ele também, porque eu vou mostrar na minha tela para vocês verem esse ponto no lado do ECC, que é a transação que a gente acessa e o proxy que a gente gera. E qual a necessidade de gerar esse proxy, ok? Eu vou abrir aqui o ambiente. Natasha, deixa eu tirar uma dúvida só. Nesse caso, a gente criou essa interface para fazer uma comunicação do legado com o ECC, certo? Então, nesse ponto, o legado tem que chamar essa minha interface. Ela é disponibilizada de que forma? Como é que fica essa interface visível para o legado? Entendi. Essa parte é onde a gente vai configurar na outra opção de configuration, porque vai ter como se o legado vai passar para a gente, eles precisam passar o diretório que o PI vai acessar é esse arquivo para puxar para o lado dele, entendeu? Então, Entendi. eles passam todas as informações de diretório, de pasta, de tudo. Eles passam para a gente insere nas configurações do canal de comunicação e aí o PI vai pegar essa informação e vai passar, né, já na estrutura para o lado do ECC. Mas não se preocupe que qualquer tipo de comunicação com o sistema legado, eles precisam passar os dados, né? Eles precisam passar os acessos, caso tenha autenticação, que a gente chama de usuário e senha, eles precisam passar. Caso seja via web service, eles precisam passar.
caso seja a comunicação via JDBC, eles precisam passar o caminho do Oracle, o caminho do banco, enfim, toda essa parte eles precisam passar, porque a gente senão vai ficar sem saber para onde a gente vai estar enviando essa informação ou recebendo. Tá, e toda essa configuração de conexão, web service, banco, o que for, é parte do PI, do profissional de PI. Isso, é onde a gente vai mexer aqui, em seguida, que é o Uhum. Integration Builder. É Tá, aqui onde a gente faz essa parte de configuração. Tá bom? perfeito. Deixa eu ver só um ponto aqui, tá, gente? Deixa eu só parar de compartilhar aqui um momento. Pronto. É uma etapa também, após o desenho da interface, é importante porque muito dos desenvolvimentos vai estar em paralelo trabalhando o ABAP e o PI. Então, o ABAP, por exemplo, não vai conseguir puxar a informação, identificar os campos criados no lado do PI, sem antes que o PI faça essa primeira parte do desenho, né? Então, a gente finaliza essa parte principal do desenho e a gente gera o proxy, porque a partir daí a gente pode passar o nome da interface para o ABAP, né, para ele poder chamar numa interface, por exemplo, de saída, ou até mesmo passar o que a gente vai ver que é a classe. Quando a gente regerar a interface inbound, ele automaticamente gera uma classe, porque o ABAP, por exemplo, pode fazer esse desenvolvimento dentro da classe gerada, né? Então, finalizou essa primeira parte, que é o desenho responsável por campos, mapeamento, criação de interface. A gente chega aqui no lado do ECC e acessa a transação S-Proxy. Essa transação é o que a gente tem um espelho de todas essas informações aqui, todos esses SLDs e namespaces criados na camada NetWeaver, tá? Aí a gente vai aqui no Source e no ESR, que ao lado tem até uma descrição, Enterprise Service Repository. Deixa eu ver aqui. Essa não tá, não. Não é essa, não é esse mandante. É esse daqui.
Jean, é Jean, né? Eu acho que é um outro mandante que a gente tem a visualização da camada no Enterprise Service Builder, porque esse do 150, o ESR está vazio e os outros são locais. Entendi. Deixa eu confirmar aqui, daí eu já te aviso, tá bom? Tá bom. Eu vou seguir de qualquer forma e aí eu posso mostrar isso depois, não tem problema não, tá? Beleza. É questão do SR, você falou, né? Isso. Ok. Ô, pessoal, aí a próxima etapa que a gente vai fazer nesse caso é acessar o Integration Builder, tá bom? Então a gente volta na tela inicial do NetWeaver e coloca a opção do Integration Builder, baixa e espera ele abrir aí na telinha de vocês. Todo mundo conseguiu abrir? Acredito que sim, né? Então, aqui, ó, nessa parte do Integration Builder, é onde é responsável por fazer essa amarração de interfaces com os adaptadores e interfaces de mapeamento. Que eu falei, a gente, dependendo da necessidade do legado, a gente define o adaptador, né, que é o mais viável, né, para a solicitação deles e faz toda essa ligação que a gente iniciou no builder, no desenho, tá? E aqui é um dos principais adaptadores, né, que até mesmo que a gente vai ver, que, por exemplo, é adaptador do SAP com Web Service, com sistema legado via REPC Proxy, né? O SAP com o JDBC, o SAP com o File, né? Então, mas tem uma infinidade também de outros adaptadores existentes, né, disponíveis no canal de comunicação que a gente pode utilizar, tá bom? O Integration Directory é usado para a configuração de objetos que são criados no Enterprise Service Repository. E a configuração é executada pelo Integration Engineer e o tempo de execução. Para configurar objetos, você precisa importar o serviço e o canal de comunicação. Essa parte aí que a gente vai ver é onde a gente vai criar o canal, criar os dois canais, que a gente vai criar a interface, fazer essa amarração da interface com os dois canais e, em seguida, fazer também as configurações que eu acho que foi o Alisson, né, que perguntou sobre onde que fica essa amarração e como a gente vai saber qual o diretório que a gente vai estar enviando ou recebendo. Então, toda essa parte a gente faz aqui no Integration Builder, tá bom? Pessoal, o que vocês acham de a gente dar uma pausa de 10 minutinhos, beber uma água e a gente volta daqui a pouco? Tudo bem para vocês? Ok, tudo bem. Pronto. Pode ser, sim. São 20h38, né? 20h40. Daqui a 10 minutinhos a gente retoma. Tá ok? Ok, até mais.